Ei pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aulinha de hoje ela vai ter essa modalidade. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que alguns celulares, até o meu próprio celular pode não suportar uma aula tão grande. E nesse tempo que a gente está passando agora, nessa pandemia, vocês que serão profissionais da área da saúde, já estão inseridos na área da saúde, a gente tem que pensar que o que a gente tem que fazer agora é manter o isolamento social, tentar fazer tudo que vocês fariam na rua, em casa. Eu sei que para alguns está sendo complicado, as aulas mandando vídeo, algumas coisas assim são um pouco complicado, porque agora a gente depende um pouquinho da dependência de vocês nos estudos, mas a aula de hoje, que vai ser dessa forma, eu tô tendo o privilégio de dar uma aula assim, vai ser a primeira vez. Eu não sei como que esse vídeo vai ficar. Às vezes eu vou dar uma olhadinha atrás pra ver se tá gravando, porque eu não sei como. Vai ser a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo assim. Mas vocês não serão prejudicados de forma alguma. Nós estamos aqui para dar para vocês todo tipo de suporte necessário para a aprendizagem de vocês, tá? Porque o nosso foco é esse. Independente se é um período um pouco distante, por causa de uma pandemia, é algo mundial, não é só Promove, são todas as faculdades, as universidades, a UFMG, as escolas estão paradas em prol da saúde. Vocês são da área da saúde, vocês têm mais ciências disso do que até eu, né? Então, às vezes, eu vou dar uma olhadinha para ver como que está o funcionamento, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco da interação da resposta imune inata e adaptativa. A gente já viu um pouco da resposta imune inata, não foi? A gente viu células dendríticas, monócitos, macrófagos, basófilos. Nós vimos também, de forma mais específica, os receptores que condicionam essa resposta, os receptores tipo TOL, receptores tipo NOD. E agora a gente vai precisar do conteúdo que a gente aprendeu em sala de aula, tá bom? Todo o conteúdo que eu vou dar agora, eu vou precisar que vocês recapitulem o que foi dado em sala de aula, nas aulas nossas presenciais, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa interação imunidade inata e adaptativa. Eu não vou tentar prolongar demais esse vídeo, eu acho, porque eu não sei se meu celular vai aguentar e depois na hora de enviar essa informação para vocês, como vai ser isso certinho. Mas esse é um vídeo caseiro, é a primeira vez que eu estou fazendo e vamos lá. Então, gente, quando a gente estava falando da resposta imune inata, que o macrófago tem a sua atuação, o neutrófilo tem sua atuação, vamos pensar na seguinte história. Um patógeno conseguiu passar a barreira epitelial, após passar a barreira epitelial, entrou em contato com o tecido e teve interação o quê? Dos fagócitos, que são os neutrófilos e os monócitos barra macrófagos. Essas células, então, fagocitaram esse patógeno e tentaram, de alguma forma, eliminar esse patógeno. O patógeno, então, ele foi fagocitado e os fagócitos tentaram eliminar, de alguma forma, esse patógeno, né? Só que o que acontece? Às vezes, o sistema imune inato não consegue aniquilar totalmente esse patógeno e precisa de quem? Como a gente tinha falado anteriormente, dos top da balada, que são os linfócitos. Nesta aula, a gente vai falar só de linfócito TCD4, os linfócitos auxiliares. A gente não vai falar de linfócito matador ou citotóxico. Esse vai ser para a próxima aula, senão ia ficar uma aula bem prolongada, tá bom? Mas o que acontece? Para chamar esses linfócitos TCD4, necessita de uma interação. Necessita de interação dos receptores da resposta imune inata, das células apresentadoras de antígeno profissional, com os linfócitos, nesse caso, o linfócito TCD4 positivo, que são os auxiliares, os fodões, que a gente já chama eles assim. Então, o que acontece? Para ocorrer essa interação entre os receptores, você pensa, gente, uma célula, igual que a gente viu, ele parece um ouriço do mar, um porco-espinho. Um círculo com vários receptores saindo. Pensa, se uma célula fazer essa apresentação de antígeno para os linfócitos TCD4 de um lado,
os receptores, todos das células, têm que condicionar para esse lado para ficar certinho a interação de um com o outro. Eu vou chamar aqui a gente vai ter um auxiliar hoje na aula, tá? Ele chama Todd. E às vezes ele vai aparecer para nos auxiliar, já que vocês não estão entrando em contato assim muito comigo, eu preciso que tenha um aluno aqui, que seria nesse caso o Todd, tá? O que acontece? Eu sou um fagócito, o sistema imune não conseguiu, o sistema imuninato não conseguiu defender, destruir esse patógeno e precisa chamar os linfócitos TCD4. Só que os linfócitos TCD4, nesse caso é o TED, ou TOD, tá? Ele tem receptores para todos os lados. Só que eu sou o fagócito e estou apresentando para este lado. Eu falo com o linfócito TCD4. Ô linfócito TCD4, acabei de fagocitar o patógeno, o sistema imune não está conseguindo defender o organismo, a gente precisa, pelo amor de Deus, da sua ajuda. Tá? Aí o que acontece? Eu vou apresentar através do MHC o quê? De classe 2, porque eu sou uma célula apresentadora de antígeno profissional, que pode ser 3 tipos, vocês lembram? Células dendríticas, linfócitos B, macrófagos barra monócitos, né? Eu sou um macrófago barra monócito. E vou apresentar para os linfócitos TCD4. Só que o que acontece, gente? Tem um receptor aqui, outro receptor aqui, outro receptor aqui, e eu sou a célula e estou deste lado. Então, vai ocorrer o que a gente chama de sinapse imunológica. Os linfócitos, nesse caso, modificam todos os seus receptores para um lado só. Esse lado. Aqui a gente consegue visualizar melhor isso. Um linfócito T, uma célula apresentadora de antígeno profissional, ela fazendo a apresentação, aqui o MHC de classe 2, apresentando o antígeno, e aqui a gente tem o TCR, o receptor de células T. O MHC de classe 1 ou 2 só vai apresentar para os receptores de células T, TCR. Ele não tem interação, por enquanto, com nenhum tipo outro de receptor. Então, eu sou o fagócito, estou com o micro-organismo aqui, o meu MHC de classe 2, o antígeno, e eu preciso de interagir com o TCR, tá bom? Só que para acontecer essa interação, todos os receptores da célula têm que ir para um polo da célula. E isso é chamado de sinapse imunológica, quando todos os receptores, aqui poderia ter vários receptores, mas eles condicionam para um polo celular para ocorrer o quê? A aproximação de receptores, para facilitar a apresentação antigênica, a interação célula com célula. Então, isso é necessário. Então, o que seria então essa sinapse imunológica? Seria uma modificação do citoesqueleto, lá da morfologia. O citoesqueleto é como se fosse o esqueleto da célula, que modifica toda a sua estrutura interna para condicionar que os receptores específicos para apresentação antigênica, interação célula com célula, condicionem num polo só para facilitar essa interação. Porque se eles condicionam para o outro polo, por exemplo, como é que eu vou interagir? Vai ser muito complicado. Eu preciso de vários receptores que a gente vai ver aqui em diante. Tá bom? Então, sinapse imunológica não é nada mais do que isso. As células vão se aproximar em um polo todos dos seus receptores para ocorrer, então, a interação célula com célula. Mas, então, a gente acabou de ver uma coisa. A gente precisa, então, de uma APC, que são só as células capazes de apresentar para os linfócitos TCD4, nesse caso. A gente precisa de uma APC com um antígeno no MHC de classe 2, interagindo com o TCR. Este será o nosso primeiro sinal de ativação. O primeiro sinal de ativação será, então, a apresentação antigênica. A apresentação do antígeno através de MHC de classe 2 pela PC com o TCR do linfócito TCD4, tá bom? Professora, então você está querendo dizer que para apresentar para os linfócitos TCD4 serem ativados, a gente só precisa, então, desse primeiro sinal, que é a apresentação antigênica mediada por MHC de classe 2, antígeno e TCR? Não, meu aluno. Nada é tão fácil assim.
O que a gente precisa? A gente vai precisar não só de um sinal, mas de 2 sinais, que a gente vai ver no decorrer dessa aula, tá bom? Mas, professora, você tá doida? Por que isso acontece? Por que precisa de 2 sinais? Gente, vocês lembram que o linfócito TCD4, que são os top, eles que vão orquestrar a resposta imune? Se fosse com um sinal só de ativação, tá muito fácil ativar eles. Eles seriam ativados o tempo inteiro. Gente, o que acontece geralmente na resposta imune? Que às vezes pode acontecer uma interação do MHC de classe 2 com um antígeno e um linfócito TCD4 o tempo inteiro. Isso pode acontecer o tempo inteiro. Então, um linfócito TCD4 seria ativado o tempo todo. Essa célula, quando ela é ativada, o tempo inteiro, ela pode se tornar autorreativa. O que significa essa autorreatividade? Ela foi ativada muito facinho, ou uma coisinha já encostou dela, um MHC de classe 2 com um antígeno só encostou no TCR, ela já é ativada e começa o que, gente? Ela pode se tornar autorreativa e começar a destruir células do próprio organismo, gerando assim as doenças autoimunes. Então, gente, esses linfócitos são muito foda para ser ativado de forma tão simples. Então, para ter certeza que é necessária a ativação dele, vai precisar também de outro sinal de ativação, que a gente vai ver. Então, aqui a gente consegue ver um linfócito interagindo com uma célula dendrítica. Aqui a gente consegue ver o MHC de classe 2 em verdinho, o TCR e o antígeno, né? Essa célula, ela não vai ser ativa, porque não está faltando o segundo sinal. Já aqui, que a gente vai ver o que seria esse segundo sinal, ocorre a interação entre os segundos sinais. É como se fosse uma comprovação, tipo assim, agora pode ser ativada. Então, o primeiro e o segundo sinal, aí sim essa célula é ativada e vai realizar as diversas funções. Professora, e o que seria esse segundo sinal? Esse segundo sinal seria a interação de 2 receptores. Então, vamos recapitular aqui. Aqui a gente tem um linfócito TCD4, aqui a gente tem uma APC, tá bom? O primeiro sinal de ativação, então, MHC de classe 2 apresentando o antígeno para o TCR. Primeiro sinal. E o segundo sinal, para ter aquela certeza absoluta que o linfócito TCD4 precisa ser ativado, seria a interação a gente vai chamar agora esses receptores de CD80 ou CD86, que está presente na APC, tá bom? Em alguns livros um pouco mais antigos, eles podem ser chamados de B71 ou B72. O B71 é o CD80, o B72 é o CD86. Então, o 1 é o 80, porque é o número menor, e o 2 é o 86, que é o número maior. São as mesmas coisas, são os mesmos nomes de forma diferente, tá bom? E ocorre então a interação desses receptores CD80 ou CD86, qualquer um desses dois, com o receptor CD28 presente no linfócito TCD4. Então, como que vai acontecer isso agora? O sistema imune inato não conseguiu eliminar o patógeno, vai lá chamar os linfócitos TCD4, nosso linfócito TCD4. O linfócito TCD4 a gente não conseguiu eliminar, eu tô aqui com o meu MHC de classe 2, o meu antígeno, né, um pedacinho do meu patógeno, e vou apresentar para você, vou apresentar nesse daqui, através do receptor TCR. Primeiro sinal, deu o primeiro sinal. Só que o linfócito TCD4, tô achando que isso não tá certo não. Eu vou precisar de um segundo sinal se você vai querer me ativar 100%. Então, eu expresso, eu sou APC, CD80 e CD86 para interagir com o CD28. Gerou os 2 sinais de ativação. O primeiro, mediado pela apresentação antigênica, e esse daqui a gente vai chamar ele agora, esse CD80, CD86 com CD28, presente nos linfócitos TCD4. Essa interação, a gente vai chamar esse segundo sinal, essas moléculas, de moléculas coestimuladoras, porque elas vão estimular os linfócitos TCD4 a ser ativado. Eles não são as moléculas, as principais, que são o MHC de classe 2 com o TCR. Eles são eles são tipo aqueles que auxiliam, tipo assim, não são protagonistas, são aqueles que estão em volta da trama principal, que são, então, essa interação.
Então, recapitulando, aqui temos o primeiro sinal de ativação mediado por MHC de classe 2, antígeno e TCR. Ele não é suficiente para